Sejam todos bem-vindos ao OTIXcast, o podcast ao vivo da rede OTIX Rio, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Olá, seja bem-vindo ao OTIXcast. Aqui você ouvirá diversas informações sobre o SUS e sobre a atenção primária à saúde. Eu sou Fabiane Muniz e juntamente comigo está Cristiane Famer Rocha, diretamente do Rio Grande do Sul. Olá, Cris! Olá, bom dia! No episódio de hoje falaremos sobre segurança do paciente no SUS. E o Ministério da Saúde define que segurança do paciente diz respeito ao direito de toda pessoa receber cuidados de saúde sem sofrer danos evitáveis. Para falar mais sobre isso, recebemos um convidado muito especial, Marcelo Deul, que atua há mais de 23 anos na saúde pública, é enfermeiro, mestre em enfermagem, especialista em qualidade e segurança do paciente, Lean Health, terapia intensiva, emergência, resgate, transporte aeromédico, enfermagem offshore e do trabalho. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Fabiano. Obrigado, professora Cristiane. Tudo bem? Marcelo, tu poderias começar contando um pouquinho, brevemente, a tua história, a tua trajetória na enfermagem, a tua experiência na segurança do paciente? Bom, a gente começa na enfermagem lá em 2002, já tem um bom tempo, né? E dentro de um currículo novo, um currículo que era um currículo dos generalistas, né? A segunda turma do currículo novo foi onde eu comecei. E essa turma do generalista foi quando todo mundo falou assim, bom, a enfermagem pode ir aonde ela puder, onde tiver espaço para a enfermagem a gente vai. E eu fui um desses que resolveu encarar a enfermagem onde eu pudesse ir, eu iria. Tanto que, assim, as especializações vieram, né, por conta dessa necessidade de conhecer mais aquele espaço, de conhecer mais aquela atuação ali do enfermeiro. E, ao longo desses anos todos, a gente veio avançando e chegou em 2014, 13, 14, eu conheci a segurança do paciente. Fiz o curso de especialização na Fiocruz, que era em parceria com a Universidade de Lisboa. Tá? E a gente, então, começou a enveredar por esse caminho da segurança do paciente. Mais à frente, um pouquinho, a qualidade entrou também, e as metodologias de melhoria de eficiência. Então, a gente trabalha hoje com qualidade, melhoria de eficiência e segurança do paciente. Nessa trajetória aí. Mas também já passei pela atenção básica, por hospitais. E aí CTI, centro cirúrgico, emergência sempre foi minha grande paixão, emergência. Então, assim, tá na emergência, seja no pré-hospitalar, no intra-hospitalar, sempre foi minha paixão, né? O aeromédico, então, é algo fantástico. O offshore é outra coisa bem delicada, bem complexa e, assim, também apaixonante. Então, foi essa minha trajetória aí, saindo lá da educação, da assistência básica, numa cidadezinha do interior de Minas, com 2.600 habitantes a cidade, e viemos para o Rio de Janeiro aqui com esse mundo que existe aqui no Rio de Janeiro, e aí já para dentro do hospital e dali para frente hospital e alguma coisa de pré-hospitalar trabalhando junto. Mais ou menos isso. Marcelo, levando em conta a sua experiência, você poderia falar por que é tão importante falar de segurança do paciente, principalmente no contexto do SUS? Bom, importantíssimo falar de segurança do paciente. A gente, hoje, não existe mais fazer uma assistência sem pensar na segurança do paciente. Não é mais uma questão só de aplicar um medicamento, realizar só uma cirurgia ou simplesmente fazer uma terapia, né, específica para aquela patologia, para aquela doença do paciente. Existe todo um contexto de segurança que precisa ser pensado. E não é só o contexto da doença, né? Muito mais pensar no paciente como alguém que entrou, né, numa unidade hospitalar com uma demanda, uma necessidade, e ele não pode ganhar nenhum dano, não pode ter nada além do que ele já levou para o hospital. Então, um exemplo, ele entrou com uma dor de cabeça, vou dar um exemplo vamos falar apendicite, acho que seria melhor. Entrou com uma apendicite, trata-se essa apendicite e devolve-se esse paciente para casa, né, num estado correto. Se ele cai, se ele tem uma alergia que a gente não percebeu, ou seja, ele ganhou
algo que não era para ele ter ganho dentro do hospital. Então, eu costumo falar para os alunos, olha, o paciente já trouxe um problema, a gente não pode dar outro para ele. Então, a responsabilidade do profissional, das instituições, né, com o paciente, vai muito além daquele cuidado com a doença, para tratar o paciente, como a gente costuma dizer. Vai justamente para o lado de proteger esse paciente, de dar segurança para ele enquanto ele está ali na internação. Então, os profissionais assumem uma responsabilidade muito grande nesse momento, mas o paciente também tem a responsabilidade dele. Então, a segurança do paciente também é responsabilidade do paciente. E essa fala também é bem comentada, a gente fala muito hoje, né, nos hospitais onde a gente vai, a gente fala que a responsabilização não é culpa, né? Então, aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente, talvez, da cultura justa, da cultura não punitiva. Então, entrar no hospital, existem riscos. Avaliar esses riscos é parte da segurança do paciente. Quais são os riscos? Vamos prever os riscos. E, então, falar de segurança do paciente hoje é algo fundamental. É aquele alerta o tempo todo para que a gente não cause mais um dano a esse paciente, para que ele não tenha nenhuma lesão a mais dentro da unidade que ele está, para a gente cuidar dele, na verdade, e devolver esse paciente à família dele de forma bem tranquila e saudável. Então, a importância de falar de segurança do paciente está justamente nesse caminho, da gente não trazer mais nenhum dano, prever esses riscos e aí prever os riscos e agir para que eles não alcancem o paciente. A gente falando um pouco aí, né, da teoria do queijo suíço, é basicamente isso, é o dia a dia da gente estar observando essas oportunidades de falha e interrompê-las antes que elas cheguem ao paciente. Então, e aí a gente tem bastante trabalho nesse caminho. Marcelo, em particular, assim, em relação aos profissionais da saúde, né, e a enfermagem, qual é o papel, né, delas, na segurança do paciente? A enfermagem, assim, todos têm a sua responsabilidade, todos têm o seu papel dentro da segurança. Os protocolos de segurança, eles existem como um grande norteador, né? Então, para todos, cada um se encaixa um pouco mais ou um pouco menos nos protocolos, mas o papel, por exemplo, do enfermeiro, né, do técnico de enfermagem, da equipe de enfermagem, ele é um papel contínuo, ele é um papel, eu costumo brincar, de 24 horas. Né? É o papel de quem está ali 24 horas. Então, é importante que as equipes estejam sempre atentas a esses riscos, atentas aos protocolos que existem, atentos a toda possibilidade de risco que exista ali. Então, aí a gente está falando do risco de infecção, aí uma questão de lavagem das mãos, uma questão de utilizar os materiais estéreis quando necessários e da limpeza do ambiente, falando do medicamento, né, da questão de aplicar esse medicamento de forma adequada no paciente certo. Então, são diversos passos que a enfermagem acaba pegando a maior parte deles, porque ela está a maior parte do tempo com esses pacientes. Então, quando se fala de identificação do paciente, ela começa lá embaixo, lá na entrada desse paciente, mas dali para frente tem todo um trabalho muito, muito específico para a identificação desse paciente. Comunicação. A enfermagem acaba sendo um ponto de comunicação entre o paciente e todos os demais profissionais das equipes. Às vezes você está ali como enfermeiro, numa enfermaria, o enfermeiro tem acesso direto, né? O paciente tem acesso direto a você, então você conversa, você acaba conhecendo um familiar, conhece alguém que está ali, e às vezes dali emerge uma informação importante e o enfermeiro precisa levar essa informação. E aí a melhoria da comunicação, né? Que é a segunda meta lá da segurança do paciente, que é melhorar essa comunicação, que muitas das vezes o paciente fala para o enfermeiro, fala para um técnico, porque ele às vezes tem alguma vergonha, alguma coisa assim. Isso precisa chegar ao médico, precisa chegar a outro profissional, de maneira a garantir a segurança desse paciente. Então, a gente está ali como enfermeiro, como uma grande ponte
entre o paciente mesmo e toda a assistência ali do hospital. Não é que seja mais do que outros profissionais, mas dentro do escopo de trabalho da enfermagem, a gente precisa estar olhando bastante de perto ali a questão da medicação, a questão da identificação, a questão cirúrgica, né, dentro de um centro cirúrgico, no pré-operatório, no pós-operatório, no transoperatório, a questão das infecções, lavar as mãos, e às vezes a gente sabe que o enfermeiro faz muitas coisas, tem muitas atividades, né, e o tempo às vezes vai fluindo rápido demais, e ele às vezes, não dá para lavar a mão, tem que dar tempo, então é uma questão de se adequar à necessidade de tempo para aquele paciente, para aquela assistência, e isso é bem pesado muitas das vezes, né? Dependendo da estrutura hospitalar que você tenha. Então, isso pode ficar mais pesado ou menos pesado. E isso aí pode garantir mais segurança ou um pouco maior de risco para os pacientes. A gente tem que estar muito, muito atento a isso. Então, a enfermagem tem essa característica. E buscar também sempre utilizar as questões mais tecnológicas possíveis. A enfermagem pode utilizar a tecnologia a seu favor. Então, conheço hospitais onde você tem um prontuário eletrônico que já te informa um monte de coisa, mas conheço hospital que você tem tudo ainda em papel, não tem um prontuário eletrônico. Então, são realidades diferentes, são riscos diferentes, e a enfermagem está ali sempre exposta a esse risco, está sempre diretamente, né, com esse paciente e sofrendo essas tensões. Então, o enfermeiro ele precisa estar sempre atento e sempre bem orientado, com protocolos que o embasem de forma bem adequada, né? Educando, né? Eu digo educando-se, né? Porque não é só esperar que alguém venha fazer um treinamento com você, mas sim buscar treinamentos para melhoria, buscar informações a mais para poder melhorar essa questão da segurança ali do paciente. Marcelo, além de lidar com uma rotina acelerada de trabalho e mesmo assim não poder esquecer a segurança do paciente, quais são os principais desafios que os profissionais de saúde vivem no seu dia a dia dentro do contexto do SUS? Bom, vários são, né, os desafios dentro desse contexto SUS. A própria questão saúde e doença ali já é um grande desafio, o diagnóstico já é um grande desafio, os hospitais de grande emergência, por exemplo, porta aberta, como Souza Guiar da vida. Então, a entrada de pacientes é 24 horas, 7 dias por semana, e pacientes graves. Então, cada unidade vai ter a sua peculiaridade. Na atenção básica, a gente tem também a segurança do paciente, mas de uma forma um pouco diferente do que se tem dentro de uma unidade hospitalar. Então, os desafios que o SUS traz para a gente é justamente essa diversidade que a gente ainda tem, né, de unidades. Você tem unidades hoje que estão já acreditadas, unidades SUS já acreditadas, então já tem um padrão de qualidade, um padrão de segurança melhor posicionado, mas outras unidades não têm ainda. Outras unidades ainda estão caminhando, né, para um prontuário eletrônico, caminhando para uma identificação mais segura. Então, o enfermeiro, né, os profissionais, na verdade, que forem para essas unidades, eles têm que entender o perfil da unidade, entender os recursos que essa unidade tem. Não falo só de recursos financeiros, né? Às vezes a unidade não consegue realmente comprar materiais que são mais seguros, mas eu falo de recursos de protocolos, recursos de processos de trabalho, recursos que vai garantir um pouco mais de segurança também para esse profissional, que acaba sendo, em alguns casos, mais uma vítima, né, da falta de segurança, da falta de atenção aos riscos. Porque se uma falha ela vem acontecendo e ninguém cria uma barreira, não existe uma barreira, eu digo aí um protocolo, um processo que cria essas barreiras de segurança, isso acaba atingindo o paciente, mas também afeta o profissional, né? É uma falha numa cirurgia, uma falha na utilização de um medicamento, uma alergia, uma falha na identificação desse paciente, trocar, né, qual é o lado cirúrgico, qual é a perna, qual é o braço que vai ser operado. Então, o grande desafio dos profissionais quando vão para essas unidades SUS é entender o que a unidade oferece para ele em termos de segurança. E se não oferecer tanto, não é fugir, é o contrário, é
ir até digamos assim, a gestão, a alta gestão, e propor melhorias, e propor mudanças, e propor sempre existe o que fazer. Não tem assim, não tenho o que fazer aqui, não vou fazer nada, eu vou para outro lugar. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que para a gente melhorar ainda mais o SUS, a gente precisa avançar com essa ousadia de propor essas melhorias e não ficar esperando simplesmente que alguém lhes ofereça, porque a segurança também é de cada profissional. Eu preciso levar para o paciente um cuidado seguro, uma atenção segura, mas eu preciso estar seguro do que eu estou fazendo, a instituição precisa me ajudar. Então, como as unidades SUS elas são bem diversificadas, em alguns poucos lugares você vê, né, uma padronização começando a aparecer ou surgindo, algo presente. Se não houver, é para a gente ir atrás. Isso é parte hoje, a gente precisa incorporar isso como parte do nosso trabalho. Não só a execução da minha tarefa fim. Eu preciso fazer a medicação. Sim, eu vou fazer o medicamento para aquele paciente, vou realizar aquele curativo, mas eu preciso também entender os riscos e preciso ajudar na prevenção desses eventos que podem acontecer para aquele paciente. Então, esse é um grande desafio hoje, que o mundo hoje é rápido demais, o mundo é corrido demais, as pessoas hoje vão muito para as inteligências artificiais esperar, né, soluções milagrosas, e na verdade a solução milagrosa ela pode vir de uma ajuda da IA, mas o dia a dia, o corpo a corpo, aquela coisa humana mesmo, isso é um grande desafio para cada um. Ou você aceita ou alguém vai fazer para você, mas o ideal é que a gente ajude nessa construção. Então, construir a segurança do paciente não é algo que venha só de fora, venha de alguém, mas parte de cada profissional, tanto que é recomendado, né, pela própria Organização Mundial de Saúde a questão da inserção da segurança do paciente, não só como uma disciplina, né? Eu fiz a disciplina, pronto, acabou. Mas é algo que é transversal a todos os momentos dentro da formação e isso continua, né, na vida profissional. Então, acho que o desafio é esse, levar a segurança do paciente como algo seu e que você pode contribuir para a melhoria de cada unidade, né, principalmente no SUS, né? Marcela, tu mencionaste a questão do prontuário eletrônico como uma das tecnologias possíveis, né, para ajudar. E a gente imagina, como tu mesmo disseste, com toda essa diversidade hoje de tecnologias, inteligência artificial e outras coisas que estão surgindo, como é que essa tecnologia, ser aliada da segurança do paciente? Ou seja, e quais tecnologias hoje que tu conheces ou que tu já ouviste falar que são importantes para ajudar os profissionais a ter uma maior segurança? Cristiane, hoje o mundo da tecnologia é uma coisa que muda de forma assim, bem acelerada, né? Para a saúde está começando a mudar de forma bem acelerada. Alguns anos atrás eu já tive contato, isso foi antes da pandemia, foi quando eu tive o primeiro contato com o IA para a saúde, né? Então eu já tinha achado fantástico naquela época, isso foi em 2018, então eu achei aquilo maravilhoso, fantástico. Era uma inteligência artificial, uma IA, que conseguia fazer a leitura de exames de laboratório, de resultados de exame, dados que eram inseridos no prontuário eletrônico, que é uma tecnologia que hoje a gente já não consegue nem imaginar um hospital sem um prontuário eletrônico. Então, os dados de sinais vitais, algumas características que os profissionais imputavam no prontuário eletrônico, essa inteligência artificial fazia todo um algoritmo em cima dessas informações e sugeria, por exemplo, como foi dado lá na época, um paciente com possível quadro de sepse. E aí o próprio sistema já orientava, sugerimos a abertura do protocolo de sepse dado, e aí fazia toda uma explicação, já tinha antibiograma, ele já informava que tinha, ou seja, aquilo ali facilitava muito, né, o trabalho. Isso em 2018, né, nós estamos em 2025, as coisas avançaram muito. Hoje a robótica é algo que é comum em qualquer congresso que você vá, congresso que a gente vá, a gente fala de robótica, a gente fala de IA, né, e a IA hoje ela não é só para conduzir, né, esse caminhar do profissional ali dentro para
melhoria do paciente propriamente dito. Hoje a gente tem a IA falando muito dos dados, né, a coleta de dados, que não sejam um bando de dados, né, como a gente fazia um monte de planilha, mas aquilo virava um bando de dados. A gente precisa criar realmente um banco de dados, né, uma estrutura onde isso também forneça alinhamentos ou forneça algoritmos que a gente direcione a melhoria da cultura, a melhoria de algumas ações, a melhoria de protocolos, e isso aí também é uma tecnologia que pode não ser aquela tecnologia tão dura, né, como a gente fala, mas é uma tecnologia leve ou leve-dura que vem ajudando muito na assistência. Então, tecnologias diversas mesmo. A gente fala lá dos robôs, os robôs eles já são fantásticos, mas não só os robôs cirúrgicos, são os robôs de treinamento, são diversos robôs que ajudam muito na garantia dessa segurança, né, de assistencial. Enfim, tem muita tecnologia que a gente pode avançar hoje. A gente fala da questão da identificação dos pacientes hoje. A gente ainda vê muito a pulseira, né, escrita à mão, as pulseiras impressas, mas a gente já fala hoje de pulseiras que são verdadeiros tags que a gente monitora esse paciente on time dentro do hospital, por onde ele foi, por onde ele passou, qual caminho ele seguiu. Você consegue fazer esse rastreamento por uma questão de necessidade de segurança desse paciente ali dentro. Então, ele está caminhando, aonde ele está caminhando, por onde ele passou, se ele foi para o centro cirúrgico, se ele passou no centro de imagem, e esse tag simplesmente sinaliza onde esse paciente está. Tem uma tecnologia nova que foi criada por brasileiros que fala da queda do paciente. Então, sensores instalados no teto, se o paciente cai e por acaso ele perde a consciência, o sensor identifica que o paciente está numa posição de queda, quando a posição normal dele deveria ser na cama, ou em pé, ou sentado, e ele já direciona ao posto de enfermagem, direciona um alarme informando que aquele paciente caiu. Ou seja, você já tem sensores orientando essa queda do paciente. As tecnologias, eu não sei exatamente onde a gente vai parar, não, mas a mente humana leva a gente a muitos lugares. Então, tem muita gente produzindo muita coisa, muita tecnologia, né? Os protocolos eles têm vindo de uma forma assim, bem mais forte, mais assertiva, de uma forma mais contundente, juntamente com os treinamentos, né? Então, quando a gente fala de educação permanente, educação continuada, a gente fala exatamente disso, essa educação bem direcionada, e não algo assim, olha, pensa em segurança, hein? Não, pense em segurança por esse motivo, nesse caminho, seguindo isso, cuidado com isso, porque os algoritmos já mostram isso para a gente, então a IA vai entrar, com certeza já entrou, né, muito no nosso dia a dia. A gente precisa que ela venha mais para o SUS, né? A gente vê muito isso na atenção privada, na saúde privada, mas a gente precisa que isso venha para o SUS. E aí eu volto a falar, quem desenvolve essas tecnologias são aqueles que estão na ponta, somos nós que estamos na ponta, que colocamos a mão nesse paciente e observamos uma falha, uma oportunidade de melhoria, e trazer isso para dentro da nossa realidade, da realidade de cada um dentro do SUS. Isso é importante. Marcelo, e quais estratégias funcionam melhor para reduzir os riscos em unidades com alta demanda, com base na sua experiência no Souza Aguiar, por exemplo? Nossa. Foi um grande desafio, né? Souza Aguiar foi um grande desafio. Hoje a gente observa uma melhoria muito grande, assim, não é uma coisa que aconteça de uma hora para outra, mas apostar na melhoria da cultura com a educação, eu acho que é um grande barato, eu vou dizer assim, né? Porque isso é empolgante, isso é instigante. Quanto mais você treina, quanto mais as pessoas reclamam, vai treinar de novo. Não, mas você de novo, Marcelo. Ai, meu Deus, lá vem o Marcelo. É isso que a gente escuta, mas ao mesmo tempo, a primeira, a gente ouve isso com aquela carinha triste, né? Mas a segunda pessoa, vamos lá, a terceira, quando é que vai ser o próximo? Aí você vê que mudou. E aí você observa aquela pessoa que reclamava lá no início, ela trazer para você, por que a gente não fala sobre isso? Por que você não traz um treinamento para aquilo ali? Ela fala, isso é importante para você ou é importante para a equipe? Não, acho que é importante para todo mundo. Então, aí a gente começa a trabalhar essa
cultura, né? Que tem que ser uma cultura justa, mas tem que ser uma cultura de pertencimento de quem está ali. Eu não vou impor a cultura a você, eu posso até fazer isso, mas é extremamente agressivo e não é o caminho que a gente tem que seguir. A segurança do paciente ela tem que estar no nosso dia a dia, ela tem que ser fluida. Você está fazendo as atividades, você vai ver alguém numa condição de alto risco, de insegurança, você tem que chegar e saber que você pode ir lá e falar assim, espera aí só um pouquinho, vamos fazer diferente. Então, acho que a forma da gente levar a segurança do paciente para dentro do hospital de uma forma mais assim, embasada, ou seja, mais segura, é através da educação, né? Educar, mas educar dentro do hospital, educar ali, no local de trabalho. Se vier com alguma educação, se já vier com a segurança do paciente, que já devem vir, né, melhor, fica mais fácil um pouco. Mas, como a gente falou aqui no início, as unidades são diferentes, as atenções ali para o paciente são um pouquinho diferentes. Então, elas precisam ser ajustadas. E trabalhar a educação para a melhoria da cultura de segurança, eu acho que é o grande barato. E aí, tudo que vier a mais vai agregando. Então, olha, eu trouxe uma tecnologia nova, um robô entrou aqui, ótimo, nós já temos uma base de segurança e esse robô ele vai entrar para fundamentar, né, essa segurança. Olha, nós agora temos uma pulseira que localiza o paciente, mas a gente já fazia uma identificação antes, então isso melhora, ou seja, a cultura se acelera a partir do momento que você dá uma base boa para essa equipe, para esses profissionais e, acima de tudo, dá liberdade para esses pacientes, para esses profissionais e pacientes falarem assim, olha, eu acho que pode ser diferente, podemos fazer diferente, o próprio paciente pode falar isso para a gente. Né? Quando a gente faz o huddle, né? Não é aquele huddle, huddle vem lá do futebol americano, né? Não vou entrar muito na história aqui não, mas o huddle é aquela reunião rápida, para quê? Para definir estratégias para alcançar um objetivo imediato. É essa a ideia do huddle. Então, quando você traz o huddle como uma ferramenta para a melhoria da segurança do paciente, porque dia a dia você vai falar para uma estratégia, para algo que está incomodando aquele conjunto, né? Aquela equipe de profissionais que estão ali. E aí, todo mundo alinhado, todo mundo fala, define-se a estratégia, todo mundo entende a estratégia, dúvida, sem dúvida, e vai executar essa estratégia. Isso melhora muito. Então, isso é uma parte educativa que a gente faz, né, que a gente insere no hospital. Não é só a educação dura ali, né, de ensinar como fazer, dar ali as causas, enfim. Você traz isso para a vida das pessoas. É o que eu ouço muito também. Eu escuto as pessoas falando assim, caramba, depois que você começou a falar de segurança, eu em casa fico pensando, meu filho, eu fico pensando, falei, mas é isso, e isso tem que ser incorporado pelas pessoas para que isso se transforme numa cultura efetiva de segurança do paciente dentro do hospital. E o paciente da mesma forma. Então, a educação que você faz para o profissional tem uma educação para esse paciente, para esse acompanhante, para esse familiar, porque eles precisam estar ali pensando o tempo todo. Esse familiar, às vezes, vai para casa, ele não vai curado, ele vai com uma necessidade que vai ser atendida em casa, mas em casa precisa de segurança em casa. A gente não vai falar de segurança desse paciente, né, na residência, mas ele pode levar para a residência algo que a gente vai plantar, que a gente vai levar para ele através da educação. Então, para mim, educação vai mudar o mundo. Marcelo, pela tua experiência, né, quais são digamos assim, as estratégias de comunicação, de trabalho em equipe que vocês utilizam e vocês utilizaram para fortalecer a segurança do paciente nas instituições que tu trabalhas ou trabalhaste? Sim. Bom, algumas, né, algumas que já são bem estruturadas, a questão da notificação de eventos, só que a gente tem trabalhado em alguns lugares, né, que a gente já trabalhou e que a gente trabalha hoje, a gente trabalha essa notificação não só quando o evento ocorre. O risco identificado, a possibilidade de uma ocorrência, a gente já orienta para que as pessoas, os profissionais, também notifiquem. O tratamento vai ser diferente. Se eu tenho um evento adverso, ou seja, algum dano que chegou ao paciente ou algo que chegou ao paciente, tá? Eu tenho uma tratativa, a gente trata de uma determinada forma. Mas o que poderia chegar ou o que eu acho que
traz essa ideia para a gente. E aí a gente valoriza essa ideia como uma grande oportunidade de melhoria. Então, essa comunicação através da notificação é fundamental. O Huddle, o próprio Huddle, como a gente falou aqui, o Huddle é uma ferramenta fantástica, mas ele precisa ser ajustado para a necessidade do local que você está, para o ambiente que você está. Então, o Huddle ele não deve se estender ao longo de 24 horas. O Huddle é uma decisão imediata, porque os problemas eles estão ali o dia todo no hospital e eles precisam ser pensados. Eu posso fazer um Huddle no meu setor, eu posso fazer um Huddle para todo o hospital, eu posso fazer um Huddle como uma ferramenta assim, de comunicação imediata para resolver um problema de imediato. Se eu não conseguir resolver, eu já consigo encaminhar algo para uma resolução possível, né? Comunicação não é só um sistema, não é só um papel, algo que alguém vai receber aquela mensagem. É o olho no olho. Então, eu costumo brincar, né, lá, principalmente nos hospitais que eu trabalho, eu falei, a segurança do paciente ela não pode ser da mesa ou da tela do computador. Ela tem que ser corpo a corpo, ela tem que ser numa brincadeira comum, cara crachá. Vamos lá, nós estamos aqui. Vocês têm algo para passar para a gente? Nós somos da segurança do paciente. Vocês identificaram alguma coisa? Está tudo bem? Como é que você está? Não é uma ouvidoria, não é um sistema de reclamações, mas sim uma forma da gente levar a segurança de uma forma objetiva, levar a segurança para a ponta e melhorar essa comunicação de segurança, né? Ouvidoria, outros canais, né, de reclamações, de elogios, eles também são importantes quando eles são direcionados para a segurança do paciente. Mas em termos de comunicação, eu acho que essa coisa do estar próximo é muito importante, porque hoje em dia está todo mundo querendo ficar sentado, né? Daqui a pouco a gente vai tentar fazer enfermagem em home office. Não, impossível, né? Não existe isso. Enfermagem é na ponta, é ali, é junto ao paciente, é no hospital, lidando com gente. E é isso que a gente precisa fomentar, melhorar essa comunicação, mas de uma forma bem mais próxima. Acho que esses são caminhos aí que a gente tem para melhorar essa questão da comunicação. Marcelo, você poderia ilustrar, compartilhar com a gente alguma experiência que você tenha vivenciado que ilustrou a importância da segurança do paciente na prática? Na prática. Então, eu vou falar como paciente, né? Quando eu fui paciente, num determinado momento, e assim, já conhecia a segurança do paciente, já fazia a segurança do paciente, e eu fui para um hospital, passei mal, muito mal, minha pressão caiu bastante, né? E aí, no hospital, fizeram um exame de sangue, coletaram um exame de imagem, até aí tudo bem. E aí, quando vieram assim, vamos instalar um soro, vamos fazer um antibiótico, tudo bem, né? Mas o que houve comigo, o que tem? Não, a gente vai preparar uma sala de cirurgia porque você vai operar. Falei, como? Falei, eu gostaria de ver minhas imagens, eu gostaria de ver. Aí, a princípio foi assim, não, mas é porque... aí fizeram assim, eu falei, não, peraí, não vão me operar não, quero olhar a imagem. Aí eu olhei a imagem, assim, são 23 anos, a gente conhece um pouco de imagem, né? A gente vê as questões de urgência, de emergência, era um abdômen completamente diferente do meu, completamente diferente. E aí eu questionei a cirurgiã, falei assim, você acha que esse exame que você está vendo aí é compatível com essa clínica que está aqui? Eu apontei para minha barriga e falei assim, o que você está vendo aí é compatível com o que você está vendo aqui? Porque assim, aqui você pode palpar, na imagem, eu não sei se essa imagem é minha ou não. Eu fui questionando, fui sendo bem incisivo, né? Isso foi numa unidade privada, tá? Não foi numa unidade pública. E aí ela falou assim, mas esse caso aqui é cirúrgico. Eu falei, mas você não vai me operar. Não vai, eu tenho esse direito de recusa, porque assim, eu quero a opinião de um clínico. Eu quero que um clínico me avalie. Dá para a gente falar junto? Vamos fazer aqui um round para mim? Eu preciso falar com você e com o clínico ao mesmo tempo. Aí, tá bom. Aí ficamos eu, o clínico e a cirurgiã, né, conversando e eu explicando. Falei, olha, essa imagem que está aqui não corresponde à realidade que está aqui. Aí o clínico olhou e falou assim, peraí, deixa eu fazer o exame. Fez o exame físico e falou assim,
realmente a imagem não bate com a clínica. Então, aí ela falou assim, não, mas eu vou pedir uma segunda opinião de um outro cirurgião. Chamou um outro cirurgião e eles falaram, o segundo cirurgião mais antigo, e falou assim, realmente, ele não tem clínica. Vamos dar uma olhada nessa imagem novamente? Aí foram para olhar a imagem e aí o clínico falou, olha, eu vejo um quadro só clínico, nada cirúrgico, a gente pode fazer um antibiótico e a gente vai observar a sua evolução. Os cirurgiões voltaram e falaram assim, realmente, a gente não vai operar, não. Aí eu falei assim, mas vocês acharam algum ponto de stop? Aí eles olharam e falaram, você é da saúde? Eu falei, sim, sou enfermeiro. Né? Então é por isso que você sabe discutir. Eu falei assim, essa é a necessidade da gente lidar com segurança. Vocês queriam me colocar numa sala de cirurgia para operar de uma forma desnecessária. E assim, a minha acompanhante estava olhando e falou assim, cara, eu nunca vi isso, você discutindo com os médicos o seu caso. Eu falei assim, era assim que a gente devia fazer. Essa é uma realidade que assim, eu podia estar sendo operado agora. Se eu fosse uma pessoa leiga, eu visse, não, sim senhor, tá, vamos operar, é isso, e vai. E seria desnecessário, seria uma laparotomia branca, né, como a gente fala, que não tinha nada para tirar, não tinha nada para observar, não tinha nada para executar ali. Né? Nem apêndice ia tirar, porque eu já tirei quando tinha 10 anos de idade, então nem isso seria. Então, acho que isso me trouxe assim, uma certeza maior da importância da segurança do paciente, mas empoderar o paciente para a sua própria segurança também. Ao mesmo tempo que os médicos, né, os profissionais que estavam ali, eles não fizeram questionamentos do sentido, o médico sou eu. Não, eles entraram no embate, entraram na discussão, participaram daquela discussão e falaram assim, realmente, não vamos operar, né? Teve algum equívoco aqui com o exame de imagem. Eu não fui além, né? Mas provavelmente aquele exame não era meu. Aquela imagem que estava ali não condizia em nada com a minha clínica. Eu conhecia a minha clínica, né? E aí o pessoal da equipe da clínica médica, né, olhou e falou assim, realmente não tem nada. E realmente foi isso. Né? Foram 4 dias de internação, mas foi somente por conta do antibiótico venoso e, enfim, para mim, isso foi uma grande experiência de segurança do próprio paciente, que era eu mesmo. Né? Mas isso criou um alerta também, até que ponto todos os pacientes conseguem negociar digamos assim, a própria segurança, né? A sua autossegurança. Porque hoje a gente ainda tem uma cultura muito o médico falou, o enfermeiro falou, é isso que tem que ser. Questione. Né? A gente fala assim, vamos questionar para realmente a gente tirar todas as dúvidas e dirimir o máximo de problemas, né, de dúvidas ali com relação aos problemas. Legal, eu fiquei feliz também, porque eu não ganhei uma cirurgia à toa, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é a segurança do paciente, como acho que deveria ser para todo mundo. Isso que tu trazes dá uma dimensão da importância, né, da educação, não só permanente, educação continuada, e não só para os profissionais, mas também para a população em geral, né? Como é que a gente pode, que estratégias vocês utilizam, né, no teu cotidiano do trabalho para capacitar, para orientar tanto trabalhadores quanto população, usuários, né? O que a gente tem feito mais hoje, existem diversas formas. Por exemplo, levar o treinamento direto em loco, né, no local de trabalho. Então, isso traz um pertencimento muito maior. E ali dentro do local de trabalho já buscar alguma falha em relação àquele treinamento que a gente está fazendo. Levar os profissionais para próximo dos pacientes, para fazer o treinamento dos pacientes. Então, não é um simples treinamento. Oi, gente, viemos aqui fazer um treinamento. O treinamento é o dia a dia, é o conversar com o paciente e a conversa ela já tem que ser o treinamento. A gente tem fomentado isso. Então, quando o paciente é admitido no setor, ele precisa ter informações e não instruções operacionais, como eu costumo brincar. Instrução operacional é, o senhor não levante, por favor, sem chamar a enfermagem, toque o botão, acione ali, faça isso, faça isso. Isso não fica com o paciente, isso entra e sai. O que fica com o paciente? Olha, o senhor está aqui, esse é um ambiente diferente do senhor, né? Na sua casa, né? A cama era diferente, aqui
a gente tem uma série de objetos diferentes, então o senhor precisa ter mais atenção. Levar essa proximidade, saber falar, saber se comunicar com o paciente, não ser simplesmente um mero transmissor de informações rápidas, objetivas, porque eu tenho meu tempo, né? Se a gente não perder tempo, né, entre aspas, perder tempo bem entre aspas, né, com essas orientações, a gente vai acabar perdendo tempo com um evento adverso que pode ser muito mais danoso, tanto para o paciente quanto para o próprio profissional. Então, a forma de educar esses pacientes e educar os profissionais tem que ser uma forma mais direta possível e sempre mais atual. Não adianta a gente passar, até 5 anos a gente aceita essa literatura. Isso cabe ali para um artigo, cabe para um mestrado, mas para o nosso dia a dia, a literatura tem que ser de 1 ano atrás no máximo, de meses atrás. A gente tem que estar sempre atualizado e trazendo o máximo de informação possível. E pronto, disposto a mudar qualquer necessidade, qualquer protocolo, acrescentar no protocolo, retirar do protocolo. Vamos mudar a escala de queda. Qual vai ser a escala de queda? Por que vamos mudar a escala de queda? Todos concordam com essa mudança? O que vocês acham? Essa é uma forma de educar, mostrando a importância dele dentro do processo. Então, esse tem sido os objetivos da gente, onde a gente tem passado aí, e tem funcionado. A gente tem observado isso. A melhoria de mudanças, né? Assim, a mudança na cultura, principalmente lá no Souza, né? E a gente viu que isso mudou assustadoramente. E a gente hoje não consegue voltar. Então, se por acaso acontecer algo e não quiserem seguir com a segurança do paciente, muitos vão levar isso para eles, é deles, entende? Eu acho que isso para a gente é um ganho muito grande, é satisfação muito grande. Marcelo, está sendo um prazer te ouvir e aprender também sobre segurança do paciente. Mas para finalizar, qual mensagem você deixaria para os profissionais de saúde que estão nos ouvindo? Vixe, parece aquela coisa assim, bem presente, passado e futuro, o que vamos fazer? Vamos pensar no presente, né? Eu acho que hoje a gente não tem uma cultura de segurança bem pautada ainda, né? Pautada sim, mas assim, bem firme nos hospitais. Estou falando dos hospitais SUS, tá? Não estou falando de hospitais que já são acreditados, enfim, não. Mas hospitais SUS, a gente precisa se desafiar a melhorar a segurança. Olhar os riscos, encarar o risco de frente, não simplesmente, isso não é meu não, isso é do doutor, isso é da fisioterapeuta, isso é do enfermeiro, isso é de alguém. Não é de alguém, é seu. Você é parte da equipe, você é a equipe daquele hospital. Então, o que eu deixaria aqui de cerejinha, né? Fala assim, você é parte, então faça valer sua parte nesse contexto que você se encontra. Então, identificou um risco, identificou uma falha, vá, pontue, leve para alguém, sugira alguma coisa. Porque problema todo mundo acha. Solução é mais difícil. Se você já levar uma possibilidade de melhoria, uma chance, olha, acredito que isso aqui ajude. Pode até ser que não ajude, mas você já trabalhou em identificar a falha e pensar em melhorar. Então, o SUS é nosso, né? O SUS é para todo mundo, o SUS é de cada um. E fazer o SUS não depende de um político, de uma política só, não, depende da vontade da gente fazer essa mudança. Então, mudar o SUS, mudar a forma como a gente trabalha para uma condição mais segura para o profissional e para o paciente, a gente tem que entrar no processo. Então, mergulha no processo, mergulha nas ações, sugira ações e mude o seu local de trabalho. Eu acho que esse é o caminho. Tá? Marcelo, obrigada pela sua participação. Obrigada, Cris, também. Mais uma condução. E agradecemos também a todos vocês que estão acompanhando o OTIXcast. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, OTIXRio _2021, nosso Instagram, e OTIXcast no YouTube. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.